Graça e paz, meus irmãos, vamos trazer para vocês agora a segunda parte do nosso tema. Dízimos, devo cumprir essa ordem? Vamos lá, meus amados, graça e paz, vamos continuar então o nosso estudo. Eu espero que vocês tenham acompanhado, gostado do primeiro vídeo, que tenha servido de edificação para a tua vida. E agora, baseado mais uma vez na palavra, nós vamos dar continuidade a esse tema. E para relembrar aí mais ou menos assim, um pouquinho da onde a gente parou, vamos voltar lá então para Números 18, 26. Eu vou ler para vocês então, para nós recordar só um pouquinho do que nós lemos ali, para nós poder chegar a um consenso, tá bom, pessoal? Diz assim, Números capítulo 18, versículo 26. Comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança, da parte deles separarei a parte do Senhor, o dízimo dos dízimos. Aí é o versículo que nos mostra que o levita também dizimava. O levita também, assim como ele recebia os dízimos, ele também tinha que dar o dízimo dele, cumprir com a parte dele para com o Senhor. Agora vamos para Deuteronômio? Exatamente, vamos ver agora para que era o dízimo dos dízimos. Para que servia? Lá na lei, né? Vamos ver aqui, diz assim: no terceiro ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades. Para isso servia o nosso dízimo, então, da época da lei. O tempo dos israelitas, quando dizimavam aos levitas, e eles, por sua vez, levitas, também dizimavam para o Senhor. Desse dízimo era feito o quê? Para cumprir a necessidade de quem tinha necessidade. Para acompanhar a viúva em tudo que ela precisasse. E para que não fosse abandonado o órfão. E além disso, também cuidar do estrangeiro que estava na terra deles. Agora, como é que funciona isso? Essa nossa contribuição, como ela deve ser? Agora, nos dias de hoje, não mais pela lei, mas pela graça. Não mais pela antiga aliança, mas pela nova aliança. Vamos para Atos? Isso, vamos ler o que está escrito aqui em Atos, capítulo 4, versículo 8, 9... deixa eu ver uma coisa aqui. Capítulo 8, 9 e 10. Vou ler para vocês, os irmãos prestem bem atenção. O que era feito aqui já não era mais dízimos, pessoal. Não existia mais dízimo aqui. Mas agora oferta. Atos dos Apóstolos foi aonde a igreja começou. A igreja nasceu a partir de Atos dos Apóstolos. Tanto é que a partir de Atos dos Apóstolos, não existe uma palavra que sequer que a igreja tenha cobrado dízimos. A única coisa que você vai encontrar é ofertas voluntárias. Vamos ler o que está escrito? Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe declarou autoridades e líderes do povo. Agora, Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente. Não é essa palavra. É 34. Ali Pedro instituiu líderes para a igreja. 34. Agora 34 aí vai falar da oferta. Vamos ler o versículo 34. Diz assim: não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Aí vem a nossa comparação da lei e da graça. Dízimo dos dízimos, ou seja, o dízimo que era entregue aos levitas, os levitas também dizimavam ao Senhor. Esse dízimo todo servia para órfão, viúva, necessitado, estrangeiro. Agora vem
pela graça, pela lei de Cristo, ofertas voluntárias que eram lançadas aos pés dos apóstolos. Para quê? Eles pegavam para eles esse dinheiro, amor? Era para eles? Claro que não. Para que era? Era para órfão, viúva e necessitados. E eles não tinham falta de nada. De nada. Exatamente. Os apóstolos não ficavam com essa oferta para eles. Eles não tinham salário. Eles faziam a obra de Deus voluntariamente. Exatamente. E essa oferta era exatamente para isso, para ajudar todos aqueles que haviam necessidades, e não havia falta de nada entre eles, pela oferta. E eu quero abrir um parênteses agora, amor, abrir um parênteses aqui, falando a respeito do que está sendo feito hoje, né? O que está sendo feito hoje e a maneira que nós vivemos a palavra, entendendo que nós não precisamos mais cumprir com as ordenanças da lei, lá da lei de Moisés, né? Nós não precisamos mais cumprir, porque Jesus cumpriu tudo por mim e por você. Existem pessoas aí fora que dizem assim que Deus não precisa de dinheiro. E isso é uma grande verdade. Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é rico, Ele é dono do ouro e da prata, Ele criou todas as coisas. E nos oferece uma riqueza que nunca terá fim. Você acha que Deus vai querer o seu dinheiro? Não. Mas o que Deus impunha sobre o povo naquela época era que eles andassem de acordo com a vontade de Deus, dando o dízimo dos dízimos, que era para o Senhor. E o que era para o Senhor era para o necessitado, era para as viúvas. Esse era o papel do templo na antiguidade. E aí, aqui em Atos, no capítulo 4, 31, né, amor? Diz assim 34. Diz assim que não havia falta de nada, porque era suprida a necessidade dos irmãos, e era somente o quê? Ofertas voluntárias. E agora, irmãos, está causando uma polêmica muito grande, irmãos. Infelizmente, eu quero falar de 3 tipos de denominações. Não vou citar o nome delas, mas vocês já vão ter uma ideia, tá? Não queremos citar nomes, mas existe uma igreja tradicional em que os próprios líderes dela dizem que se você não dá o seu dízimo, você não vale nada para eles. Você não tem valor algum para eles se você não dá o seu dízimo. E existe uma outra igreja também que ensina que você deve guardar o sábado. E existe uma outra igreja também que ensina que a mulher deve pôr o véu no seu rosto. Aí você pensa comigo, eu não posso ficar numa denominação onde eu sou obrigado a dar o dízimo. O que acontece? Se eu não dou o meu dízimo, eu não posso cantar, eu não posso pregar, eu não posso exercer o ministério que o Senhor colocou na minha vida, porque eu não dou o dízimo. E se eu não dou o dízimo, eu estou sendo considerado por eles como infiel a Deus e ladrão, roubador. É assim que eles nos consideram. Mas aí você pensa, então, agora eu vou procurar uma igreja que não cobra dízimo. Então vamos para a igreja do véu, tá? Não vou citar o nome aqui. A igreja do véu não cobra dízimo, uma igreja que cresce através de ofertas voluntárias, mas está cumprindo também uma ordenança da lei, pessoal, que é colocando o véu, né? Então o que acontece? Aí vai ter algum sentido para nós estar no meio de pessoas que nos julgam errado porque as mulheres não usam mais véu? Ou se não, vamos para uma denominação onde ela nos ensina que nós devemos guardar o sábado, sendo que Jesus é o nosso sábado. Qual denominação nós vamos escolher para estar? Aí as pessoas estão procurando denominações, procurando lugares para estarem, para congregarem, né? E
se você for entender na palavra, claro que seria maravilhoso que nós estivéssemos reunidos com denominações, seria maravilhoso isso, porque a igreja da época se reunia no templo. Eu não posso dizer e afirmar aqui que isto é errado, é claro que não é errado estar congregado com os irmãos. A diferença é aquilo que está sendo ensinado dentro daquilo que Jesus aboliu e não existe mais, que são as ordenanças da lei. 613 leis que foram abolidas. Não existem mais, meus irmãos. E vamos lembrar de uma coisa aí, né? Eram 613 leis fora os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ela consiste a essência da lei. E essa Jesus não aboliu. Vamos confirmar isso pela palavra, que Jesus ele realmente aboliu as ordenanças da lei. E num próximo vídeo aí a gente vai mostrar para vocês como congregar, como estar reunido como igreja. Para que esse vídeo hoje aqui não fique tão longo, a gente vai falar para vocês dessa transição de lei para graça, ou como queira, lei de Cristo, e não mais lei de Moisés. Vamos lá, vamos acompanhar? Diz assim, Efésios 2:15. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Essa é a principal causa de Jesus ter abolido as ordenanças da lei, porque a lei era levítica. A lei foi dada por Moisés. Para quem? Para o povo de Israel. Mas Jesus ele vem e morre e o seu sacrifício não vale só para Israel, somente para cobrir pecados de israelitas. Jesus vem e morre por toda a humanidade. Tanto que o evangelho chegou a nós, o evangelho chegou aos gentios. Então Jesus ele aboliu a ordenança da lei para tornar únicos ou amigos, desfazendo a inimizade entre judeus e gentios, nos tornando um só em Cristo. Por isso, pela sua morte na sua própria carne, ele aboliu a ordenança de lei. Esse versículo de Efésios 2:15 também se confirma em Colossenses 2:14. E vamos lá, tem mais, pessoal, tem mais. Vamos lá? Colossenses 2:14, né? Vamos ler o que está escrito? Está escrito assim, ó, preste bem atenção. Diz assim, ó: e cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças. Ele cancelou. Acabou, irmãos, não existe mais. E que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-as na cruz. Com ele, na cruz, morre toda a ordenança da lei. No último vídeo eu perguntei se alguém sabia e queria deixar nos comentários aonde se iniciou o Novo Testamento. Ninguém se pronunciou. Ninguém entrou nos comentários para responder. Ou ninguém teve coragem de responder. Vamos lá, né? Vamos descobrir. Onde começou o Novo Testamento? Vamos pensar uma coisa bem lógica. Quando é que um testamento passa a valer? Depois que morre o testador. Não é assim? É assim. Enquanto vive o testador, o testamento dele ainda não está valendo. Mas no momento que ele morre, o testamento passa a valer. Para ficar bem claro, bem explicado, o Novo Testamento se inicia a partir da morte de Cristo. Cristo morre, apaga a ordenança de lei ou a escrita de dívida que nos condenou, todos condenados pela lei. Vamos confirmar isso em Romanos 3:20. Vamos ler aqui, Romanos 3. Romanos 3:20. Aqui. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência
a lei, vírgula. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Ou seja, a lei, irmãos, condenou toda a humanidade debaixo do pecado. E é a lei, a própria lei, que nos faz consciente de que somos pecadores. E precisamos então de justificação. Que vamos conseguir aonde essa justificação? Pelo sangue de Cristo. Vamos adiante que vocês vão entender até o fim isso. Vamos para Atos 13, 39, que diz assim: e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Entenderam agora, irmãos? Pela lei de Moisés, todos morrem condenados, porque não havia possibilidade de alguém ser justificado pela lei, porque a lei não aperfeiçoou ninguém. Mas veio Jesus e derramou o seu sangue como sacrifício único, e pelo seu sangue nós confirmamos a lei. Quer ler aí, amor, Romanos 3, 31, que alguém pode questionar assim, Já mas então o encontrei que a aqui. gente faz? A gente anula a lei? Como é que Exatamente. E aí alguém vai chegar para você e vai trazer esse versículo aqui para você. Vamos ler o que está escrito? Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Lê de novo essa última palavra aí, amor. Confirmamos, é isso? Ao contrário, confirmamos a lei. Não anulamos a lei por causa da fé, mas a confirmamos. Não é obedecemos, é confirmamos. Lembra do que eu falei no início? A essência da lei, os 10 mandamentos, ainda consiste na lei de Cristo. Então, confirmamos a lei de que forma? Pelo sangue. Tudo se confirma por sangue. Vamos ler essa explicação melhor aí em Hebreus 9, 18. Vamos abrir aqui. É uma leitura bem extensa, mas que explica bem com clareza. Hebreus 9, 18 a 28. Vai fazer uma comparação, então, de como que Moisés consagrou tudo com sangue. Então, como Jesus depois veio e por sangue justificou. Hebreus 9, 18 a 28. Se você puder acompanhar, acompanha. Isso vai fazer você crescer em conhecimento e graça. Isso vai fazer você crescer espiritualmente e ter o que dizer quando você necessitar edificar a vida de alguém. Vamos lá então, Hebreus 9, 18 e 28. Até o 28, né, amor? Isso. Diz assim: por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, confirme a lei. Olha só, pausa aí. Confirme a lei, ou seja, não anulamos, mas a confirmamos. Como? De que maneira confirmamos a lei? Continua a leitura, amor. Glória a Deus. De fato, confirme a lei. Quase todas as coisas são purificadas
com sangue. Sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se faz necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração de que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portanto, sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo de Deus, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que o aguardam. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra é tremenda, tremenda. Se você entender que você é justificado pelo sangue de Cristo e não mais por sangue alheio, sangue de bode, você escolhe. Você é justificado por sangue de bode, por obra de ordenança? Ou você prefere ser justificado pelo sangue do Cordeiro Eterno, do sacerdote eterno? O que você quer? Verdade. Continuar cumprindo a lei e suas ordenanças? Ou você prefere então ser uma vez justificado pelo sangue de Cristo e cumprir a lei de Cristo e as suas obras? Ou você prefere ainda se submeter a ordenanças que o próprio Jesus aboliu na cruz? E aí, meus irmãos, o que está acontecendo? O irmão Cassiano e a irmã Aline gostariam muito de estar com alguns irmãos que fazem parte de denominações na nossa cidade. Tem irmãos que nos convidam para estar com eles em adoração a Deus, e assim a gente vai, a gente adora a Deus, a gente glorifica a Deus junto. Mas o único problema, meus queridos, é que se nós estamos no meio de uma denominação que exige o dízimo, uma obra de lei que não existe mais, o que acontece? Nós estamos, no momento que nós cumprimos um requisito da lei, nós Precisamos então cumprir toda a lei. Estamos obrigados a cumprir toda a lei. E se eu falho com um sequer requisito da lei, então eu sou condenado e transgressor da lei. Agora vamos continuar lendo o quanto Deus é tremendo, irmãos. Deus faz tudo perfeitinho. Deus faz tudo perfeito. Você precisa ir atrás de um sacerdote hoje para orar por você, ou você tem acesso livre para dobrar o teu joelho e orar? E aí, responde aí no comentário. Quem é o teu mediador? Quem é o teu sumo sacerdote? Opa. De que tribo ele veio? De que tribo veio o teu sacerdote? De Levi ou de Judá? Vamos continuar? Hebreus 7:12. Hebreus 7:12, vamos lá. Vamos ver o que está escrito aqui em Hebreus 7:12. Só um pouquinho aqui, irmãos, que eu estou correndo com a Bíblia aqui. Hebreus 7:12. Diz assim. Olha só. Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança da lei. Sacerdote levítico, lei levítica. Sacerdócio puro, real, santo, eterno de Cristo, lei de Cristo. Meu Deus, continua, amor. Hebreus
8. 8:1. Diz assim, ó. Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Esse é o nosso sacerdote, meu Deus. Hebreus 7, 18 e 19. Vamos lá. Vamos lá, diz assim. Assim o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Continua. A lei, mandamento velho, Olha foi só. abolido por causa da sua fraqueza, porque era inútil. Continua. Meu Jesus, ó. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Para sempre. Sacerdote para sempre. Vamos confirmar isso. Quando ele se tornou por nós sacerdote eterno, ele nos trouxe a nova aliança. Vamos confirmar isso em Hebreus 8:13. Hebreus 8:13. Mas logo eu tenho mais uma aqui, amor. Hebreus 8:13. 13. Diz assim: ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada, meu Deus, a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Meu Deus. Acabou. Envelheceu. Perdeu a validade. É inútil. Fraca. Inadequada. E para quem que a lei foi designada? Olha só, vamos ler aqui. Hebreus 7:28. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabeleceu por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Meu Deus. Oh, aleluia. Isso é tremendo, gente. Glória a Deus. Isso é tremendo. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Agora, para aquele que continua insistindo em cumprir a lei, a sua ordenança, vamos mais um pouquinho antes de finalizar o vídeo. Gálatas agora. Vamos para os Gálatas. Vamos chegar aqui. Gálatas. Tem muitos versículos falando a respeito das mesmas coisas. A gente vai citar alguns e depois a gente finaliza mostrando então qual é a verdadeira contribuição ao Senhor nos nossos dias de hoje para os cristãos que querem servir a Deus hoje, verdadeiramente sendo noiva. Vamos lá. Diz assim, ó, Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Entenderam, meus amados? Compreenderam? Vamos ler um pouquinho mais aí, amor. Gálatas 5, 4, 5 e 6. Um pouquinho mais pra frente. Gálatas 5, Vamos lá, 5. 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. É como se Jesus tivesse morrido em vão para você, que gosta de continuar cumprindo a ordenança da lei. Me perdoa, meu irmão, mas eu preciso te falar a verdade.
É verdade. Não se ofenda, porque eu não Vamos é voltar um assim, pouquinho não aqui, são porque aí eu as acho que tem nossas gente palavras. acho que tem gente que não entendeu. Vamos ler de novo. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. O que a lei fez, meus irmãos? A lei condenou todos debaixo do pecado. Por quê? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. O único que conseguiu cumprir a lei no modo perfeito foi Jesus. O único. E mesmo assim, Jesus morre e pela lei ele é considerado maldito. Exatamente. A própria porque lei... morreu morte de cruz no madeiro. Exatamente, ó. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Ou seja, a própria lei amaldiçoou todos aqueles que pecaram. Entendeu agora? Meus irmãos, não resta dúvida. Eu acho que não. Jesus amado. Eu acho que não. Acho que vamos parar por aí. Tem mais algum versículo aí, amor, que tu queira ler? Ou vamos direto para como é a oferta nos dias de hoje, né? Como ofertar então, como contribuir hoje então, né? Vamos aqui só um pouquinho, vamos trazer um pouquinho mais aqui, Gálatas 5. Ainda bem que não tem como a gente apanhar, né? Vamos ver aqui, ó. Por vídeo. No que se resume a lei de Cristo? Você sabe? Você sabe no que se resume? Se resume em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Vamos lá? Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Amor. Toma essa! Amor. Lei de Cristo se resume no amor fraternal entre irmãos. Amor sem mentira, sem falsidade, sem egoísmo. Porque quem ama não mata. Aí quem você ama vai entender. Não adultera, né? Então quem ama automaticamente cumpre os outros mandamentos. Aí nós vamos entender por que nós não estamos mais participando de denominações. Por quê? Por que nós somos uma igreja aqui? Nós somos a igreja de Cristo, assim como você também. Eu creio que também é a igreja de Cristo. Então o Senhor vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras, né? Então o que acontece? Aqui, nesse momento, nós estamos reunidos em nome do Senhor, junto com você, né? E o que diz a palavra? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, você conhece. Mateus 18:20. 18:20. Ali eu estou no meio deles. Então isso aqui é um momento na presença de Deus. Um tem cântico, outro tem uma palavra de conforto, né? E assim, é assim que o Evangelho de Cristo ele deve crescer na nossa vida. Em sabedoria, né? Em sabedoria, conhecimento da palavra, para né? que tu não pegue essa desculpa assim, ó, o pastor me ensinou errado, meu líder me ensinou errado. Exatamente. Você tem acesso à palavra de Deus, seja ensinado por ela. Exatamente. Por ela. Seja ensinado pela verdade de Cristo. Não seja enganado por líderes. E infelizmente, é triste, irmãos, mas nós infelizmente, nós somos chamados de hereges. Também chamaram Jesus de herege. Tá? Por causa da verdade que ele pregava. Foi o próprio sistema religioso que levou Jesus até a morte de cruz. Lembre-se disso. Foram os próprios religiosos, os próprios cristãos, entre aspas, foram eles que pregaram Jesus na cruz, meus irmãos. Foram eles. Eles conheciam a verdade. Mas eu quero dizer para você, toma muito cuidado antes de você falar qualquer coisa, para que você não venha blasfemar contra o Espírito Santo, porque esta é a palavra de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não entregou a vida para Jesus e a partir desse momento você quer entregar sua vida para Jesus e ser um verdadeiro cristão, você não precisa procurar uma igreja, você não precisa procurar um templo.
Basta você dobrar o teu joelho, você tem acesso direto ao Pai por intermédio de Jesus. E entregue a sua vida para Ele e passe a viver uma vida regrada pela lei de Cristo e suas obras, que nós vamos trazer no próximo vídeo, a lei de Cristo e suas obras e a maneira correta de ofertar. Amém, meus irmãos. Fiquem Amém, meus irmãos. Deus. Com uma Deus palavra abençoe. dessa eu não preciso dizer mais nada, tá bom? E acompanhe os nossos vídeos, não esquece de deixar o seu like. Cada vez que você deixa o seu likezinho ali, o YouTube entende que o vídeo é relevante, então ele pode ser levado para frente. Tá bom, pessoal? Tem pessoas que estão meio envergonhado aí, não estão dando like, né? Não estão compartilhando, né? Estão meio receoso, tá? Não estão participando nos comentários. Mas vamos lá, meus irmãos. E se tiver 2 ou 3 que estejam junto conosco aí, nós já estamos muito felizes, tá bom, meus irmãos? Que esta palavra tenha mudado, transformado o teu coração naquilo que você não conseguia compreender. E nós vamos falar assim mais pra frente, no próximo vídeo, como é a Santa Ceia, né? Como ela deve ser feita, Como a gente deve se reunir como a gente deve se reunir. e viver uma vida regrada pela lei de Cristo. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Canal Adoradores por Fé agradece a todos vocês por ficarem conosco até aqui. Que Deus abençoe e ora vem, Senhor Jesus. Amém.